Então, obrigado por aguardarem a nossa, as nossas palestrantes de hoje. Sônia Pasqualic, Dolores Araújo, psicanalistas, psicoembriólogas, professoras aqui do IBCP, nos cursos de psicanálise e de psicoembriologia também. E hoje elas vão falar sobre o tema da live, que é abordagens inovadoras para o tratamento de transtornos emocionais e traumas na infância. E dando continuidade, então, Dolores, com a série de podcasts, de lives que a gente vem fazendo, que abordam esses temas, né? Os temas a respeito do além do brincar no atendimento infantil. E então hoje vocês vão abordar mais um tema sobre esse assunto. E Dolores, na semana passada, a gente recebeu aqui a psicanalista Lídia Indacocheia, e ela nos trouxe assim, apontamentos muito importantes a respeito do atendimento na clínica infantil. E ela também falou sobre os desafios, tanto para o paciente quanto para o terapeuta, né? A Lídia ela elencou alguns recursos, entre os vários disponíveis, para a prática com as crianças. E ela destacou alguma coisa muito importante, que foi a escuta sem julgamento, não é? E ela acabou lembrando também sobre o necessário caminho que deve ser percorrido até que seja estabelecido o vínculo de confiança entre a criança, o paciente, e o terapeuta, o psicanalista. E na psicanálise a gente denomina esse vínculo de confiança de transferência, não é? Então, assim, falando sobre psicanálise, aí eu queria que você falasse então um pouco aqui para quem está ouvindo a gente sobre como a psicanálise surgiu, Dolores. Então, todo mundo, eu imagino que está aqui. Bom, primeiro, boa noite para todo Boa mundo. noite. Desculpa os transtornos aí sobre tecnologia, que é tão maravilhosa, mas de vez em quando a gente se enrola com ela. Então, a psicanálise, as pessoas que estão aqui nos assistindo, devem já ter ouvido falar sobre o Freud, que é o pai da psicanálise, né? Então, o Freud nasceu lá em 1800 e pouco, e trouxe, né, para a humanidade, né, muitos conhecimentos a respeito da psique humana. Então, o Freud, ele construiu toda uma teoria baseada em muitos estudos sobre esse funcionamento da psique humana. Então, já se passaram muitos anos, né? Mais de um século, quase um século e meio, e tudo aquilo que o Freud falou a respeito do funcionamento do aparelho psíquico, continua tudo muito atual, né? Então, se a visão em relação que se tinha em relação às crianças mudou muito ao longo da evolução da humanidade, uma questão continua muito presente, que a criança vai se constituindo, né, vai crescendo, vai se desenvolvendo, na verdade, não só a criança, né, não a criança nascida, o bebê lá dentro da barriga da mamãe, ele vai se desenvolvendo, vai se constituindo, e o caminho, o objetivo é se constituir como sujeito. Sim. Então, a psicanálise e toda a teoria do Freud, o que vai nos afirmar é que a infância, em especial, ela é fundamental. Então, me fala como é que foi a sua infância, que eu posso dizer quem você é hoje.
né? Sim, sim. Me conta quem você foi, que eu digo quem você é. Então, o que a psicanálise, né, o que o Freud desenvolveu e nos deixou aqui, foi pensando nesse tema que a gente está abordando, o quão é importante a infância, a criança que cada um é, na construção desse sujeito. Então, a psicanálise, ela vai dizer que do 0 até os 7 anos de idade, tudo aquilo que acontece vai sendo registrado. E a partir dessa idade é pura repetição. Tá. Tudo que acontece depois dos 7 anos é pura repetição daquilo que foi vivenciado até essa idade. Ia fazer uma pergunta? Não, eu ia falar sobre epigenética também, se você poderia falar um pouquinho, mas pode seguir, depois a gente volta nesse tema. Certo. Então, quando nós aqui do IBCP e esses ciclos de palestras, de podcast que a gente tem feito aí nos últimos tempos, visando um trabalho especificamente com criança, e entendendo que essa criança traz registros, e falando um pouco da epigenética, que traz registros de vivências que ela teve ali, a gente considera, inclusive, lá durante a gestação, e que vai muito além disso. Né? Então, as informações que essa criança traz podem estar relacionadas com os seus ancestrais. Então, a Sônia, ela fala bastante, né, sobre essa questão da epigenética, e ela fala do DNA, né, biológico e o DNA emocional, que cada um carrega carrega em si, e que são heranças que podem vir lá de muito longe. Então, por exemplo, uma criança, ela tem uma dificuldade na alimentação, por exemplo. Essa dificuldade de alimentação pode ser uma informação que está lá no seu inconsciente, por exemplo, de um ancestral que participou de uma guerra e teve problemas e passou fome. Sim. Né? Então, o Freud já falava disso. Né? Então, a epigenética é uma nomenclatura, né? Bem recente, mas há 140 anos atrás, ele já dizia que todos nós, né, somos influenciados por aquilo que nós vivemos ali, que vivenciamos presencialmente, e por aquilo que nós carregamos através da nossa história, de uma história que começou a ser escrita há muito tempo atrás. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um atendimento à criança, nós estamos falando que nós precisamos levar em consideração tudo isso, né? Para você trabalhar ali com a criança, todas essas informações são importantes. Como é que começou a história dessa criança? Quem são os pais dessa criança? Quem são os avós dessa criança? Enfim, tudo aquilo que ela traz na sua bagagem, no seu DNA biológico e no seu DNA emocional também. E aí fica tudo registrado, então, né?
nos genes da criança, nas células, fica tudo registrado. Tudo Todas as registrado. informações. Por isso que é tão importante cuidar desde a concepção, né? Exatamente, tudo registrado, nada... É claro, né, Kelly, que para a psicanálise, né, tá tudo registrado, e tem a escolha, né, que cada um vai fazer a respeito dos seus registros. Olha quem chegou! Consegui com outro celular, eu não estava conseguindo, não sei o que aconteceu. Boa noite, seja bem-vinda, Sônia. Boa noite a todos. Vou estar aqui, deixa eu virar assim fica melhor. Tá ótimo. É muito bom estar aqui com você. Você está invertido. Agora você ficou de lado. Deixa assim? Assim tá ótimo. Assim. Tá, sim. Então tá bom. Então vamos lá. Eu e Dolores, a gente estava tocando aqui. Eu estava ouvindo vocês. Eu enviei umas 200 solicitações. Mas está tudo bem. Tudo o importante certo. Então, é vamos que lá, está tudo certo. Nós estávamos aqui solicitando você. A gente estava falando sobre epigenética, sobre os registros que ficam nas crianças. E era disso que a gente estava falando agora. Estava ouvindo, vamos lá. Continua. Então, por favor, Sônia. Não, continua esse seu pensamento aí, tudo bem, da epigenética, né? Que Freud chamava de herança filogenética. Sim. Então, pode falar, Sônia. Quer que eu continue? Não sei, você já deu algum exemplo? Eu tenho o exemplo da criança, por exemplo, que tem problema de alimentação, que pode... essa pode ser uma informação lá armazenada de um ancestral que passou por necessidade de alimento, passou fome, enfim. Sim, muito bem. Então, veja, a memória celular, hoje, a epigenética explica muito bem, né? Mas Freud já falava isso lá nos idos de 1900, né? Quando ele fala de inconsciente. Uhum. Então, esse inconsciente, ele guarda todos os nossos registros, nossos e dos nossos, e dos nossos, e dos nossos, né? Desde o comecinho. E esses registros podem ser acessados por uma questão. Por exemplo, a Dolores trouxe esse exemplo de um transtorno alimentar, né? De repente, o bebê, ali no momento da amamentação, ele pode puxar esse registro que está ali no inconsciente da mãe, né? Ele pode, de repente, puxar esse registro, ter puxado esse registro já dentro do útero, e por alguma questão ali na relação mãe-bebê durante a amamentação, esse registro ficar ativado. Sim. E aí pode surgir um trauma, né? Nesse momento dessa relação, tá? É isso. Não, eu não sei se faltou alguma coisa, alguma informação, mas vamos em frente. Quer complementar, Dolores? Não, é bem isso mesmo, né? Então, nós somos o que somos, mas o que nós somos tem muito a ver com aqueles que vieram antes, né? Então, e essa é um ponto fascinante, né? De você pensar o que cada ancestral nosso fez para que fosse possível a gente estar aqui hoje, né? A gente sempre fala, né? Muitos morreram, mataram para sobreviver, para que cada um de nós, estivéssemos aqui hoje. Então, isso é fascinante, né?
Então, a psicanálise, ela é rica nesse sentido, de enxergar a criança, o sujeito integralmente. Ainda sobre essa questão da herança cultural, né, quantas doenças, né, não se mantêm, por exemplo, em família, para honrar os ancestrais. Então, para incluir pessoas que foram excluídas lá atrás. E esse é um movimento, inclusive, que a criança pode fazer. Ela não sabe exatamente quem foi, por exemplo, que foi excluído, ou quem é que teve privação de alimentos, mas tem uma informação que alguém passou por isso, né? Então, a gente sempre fala nessa questão do quanto que a gente recebe pacientes querendo honrar os pais, honrar os avós, tanto do ponto de vista consciente, como e principalmente do ponto de vista inconsciente, né, Sônia? E essa é a genialidade, né, da psicanálise, porque é uma abordagem que eu não conheço de outra forma, em outra forma de tratar, né? Um trauma. É uma abordagem que olha a raiz, né? Da questão, tá certo? Que vai buscar o tratamento olhando lá na raiz da questão. E falar tanto no adulto quanto na criança. E falando em abordagem, Sônia, a abordagem para a criança é a mesma utilizada no trabalho com os adultos, na psicanálise? Sim, a psicanálise é uma só, né? Só que quando você lida com a criança, você está em tempo real da infância dela. O adulto não, o adulto ele fica ali revivendo, rememorando, né? Sentindo, mas não em tempo real como a criança. Então, a criança não tem condições, por exemplo, de fazer uma associação livre de ideias, né? Mas ela pode se expressar de muitas outras formas. E a psicanálise infantil, ela trabalha com a ludoterapia, com os brinquedos, né? A representação daquele brinquedo naquele momento que a criança está usando, né? O que ela está fazendo com aquele brinquedo? Então, por exemplo, até usando esse exemplo que a Dolores trouxe, da amamentação, da compulsão alimentar, qualquer coisa assim, veja, uma criança que chega no consultório com uma queixa, né, de um transtorno alimentar, e de repente ela escolhe um jacaré para brincar. O jacaré, qual é a representação do jacaré? Você já pensa na boca, no tamanho da boca, né, do jacaré. Tem até um brinquedinho que você aperta os dentinhos do jacaré e ele fecha, morde a sua mão, né? Então, você já, o psicanalista, ele já vai observar isso. Por que ela escolheu o jacaré? O que esse jacaré está representando para essa criança? Né? E aí, na observação, na brincadeira, na anamnese que já foi feita, né? Com a mãe, o cuidador, né? Com os pais, ela já começa, o psicanalista já começa a ter uma linha de investigação, tá certo? Uma linha de investigação baseada na queixa e na observação, na conversa com a criança, né? É assim que o terapeuta vai ligar uma coisa com a outra. Exatamente. Então, a criança, quando ela chega no consultório pela primeira vez, ela merece o mesmo respeito, mesmo que ela não entenda conscientemente, inconscientemente, ela está, né? Ela vai entender de alguma forma.
precisa explicar para ela o que ela vai fazer ali, né, falar a verdade. E aí se faz, vamos dizer assim, uma aliança terapêutica entre o analista e a criança, que é aquilo que a gente chama, né, na psicanálise, do que, Dolores? Entendi, Sônia. De transferência, então, Sônia. Exatamente, de transferência, a tal da transferência. A gente começou falando isso, né, Dolores, lá no começo da live, que é o vínculo de confiança, né, que precisa ter entre o paciente e o terapeuta. Antes de eu continuar, Sônia e Dolores, tem uma perguntinha aqui da psicanalista Cristiane. Ela pergunta assim, qual a maneira melhor de tratar a criança quando há uma separação do casal e o filho está com uma dor imensa e fala sobre a traição do pai? Bom, em primeiro lugar, quando um casal se separa, é o homem e a mulher que se separam. Não é o pai e a mãe, né? Então, isso é muito importante, conversar com os pais, né, sobre isso. E conversar com a criança, falar a verdade. Que o papai e a mamãe vão estar sempre juntos, sempre ela vai ser a filha ou filho daquele pai e daquela mãe, né? E através da ludoterapia, dos brinquedos, dos desenhos, tudo mais, conversar bastante com a criança, por exemplo, as mudanças, né? As mudanças da vida, as mudanças de fase, as mudanças que acontecem naturalmente na vida. E essa pode ser uma grande mudança também para ela. Sim. Mas tudo que ela aprendeu ali com a mãe, na questão por exemplo, no asseio, na alimentação, tudo mais, tá ali dentro dela. Essa mamãe está dentro dela. O pai, a mesma coisa. Tudo que ela aprendeu com o pai, né? Normalmente o pai é mais objetivo, o pai coloca mais limites do que a mãe, né? Tudo que ela aprendeu com o pai dela está ali dentro dela, ela é 50% cada um, né? Então, é uma abordagem terapêutica com um olhar realmente para esse sistema familiar, né? O que aconteceu ali naquela família, que vai ser conversado, né? Quando os pais trouxerem para a análise, tá? Essa anamnese, esse primeiro contato, essa confiança, né? Que é a transferência, que é essa aliança. O tratamento da criança é um trabalho em equipe. Não é um trabalho só do analista ali com a criança, é um trabalho também da família, né? De todos aqueles que convivem, que fazem parte do ambiente da criança. Sim. E sobre... Pode falar, Dolores, desculpa. E aí, aquela pergunta que você fez sobre a abordagem que se faz a um adulto e com uma criança, esse sofrimento que, como a Sônia diz, a criança está vivendo ali, é real, né? Não é algo que passou, né? Diferente do adulto. A criança, ela quando chega na clínica, o objetivo é que ela expresse essa dor, né? Que a pessoa perguntou da separação do pai, a separação da mãe. E, em geral, é aquela história, fala a verdade e fala com amor, a criança tem capacidade de entendimento muito maior do que a gente imagina. Mas aí, o fato da criança não ter um repertório para poder expressar o que ela está sentindo,
que aí vem essa questão das abordagens que a Sônia falou, né? Ela precisa botar para fora aquilo que ela está sentindo, que ela não sabe o nome. Então, o adulto, ele chega e diz assim, eu estou com uma angústia. A criança, ela não sabe dar esse nome. E eu acho que, assim, um diferencial importante, que eu acho que é um divisor de água na psicanálise, assim, que o trabalho é ir buscar a causa, né? Curar aquela ferida que está ali, que está aberta, que está doendo. Porque se não cura a causa, se cuida só do sintoma, essa causa vai se revelar ali na frente com um outro sintoma, né? Com uma outra roupagem, mas vai aparecer mais para frente. Mas está lá a causa. Então, quando a gente fala do desafio de se trabalhar para o terapeuta, de trabalho do terapeuta com a criança, e aí a Sônia traz a questão do inconsciente, de estar ali entregue e conseguir ler, né, o que é que aquela criança está falando. Sim. Né? Então, ela não está comendo, né, e tem uma razão para não estar comendo. Ela está lá com o jacaré na mão, ela está falando alguma coisa. Aliás, ela está falando muita coisa. Então, a psicanálise vai ali interpretar, mas a ideia é de ir com uma profundidade, para que esse trauma, que possivelmente é possível, por exemplo, ter sido criado na amamentação, assim, porque tem uma questão que é muito importante, a criança pode ter ali feito um trauma de algo que ela fantasiou, né? De que não é real. Quer dizer, não aconteceu exatamente daquela forma, mas foi a forma que ela vivenciou o desmame, por exemplo, né, Sônia? Que é algo que sim. Exatamente, Dolores. Veja só, né? Nós nascemos precisando do outro, né? O bebê dentro da barriga, ele precisa da mamãe para se desenvolver, do sangue da mamãe e tudo mais. E fora, né, do ventre materno, ele continua precisando de alguém que cuide dele, que o alimente, que o aqueça, né? Quando a criança não sente isso, seja por um motivo real, seja por uma fantasia dela, tá certo? Mas não importa, ela sentiu, seja por um registro aí através da herança, né, do DNA emocional, vamos dizer assim, não importa, a criança se sente a morte. Opa, não tem ninguém para cuidar de mim, estou com fome, eu preciso de algo para viver, para sobreviver, né? E aí é que se forma o trauma. É uma necessidade de preencher um vazio, que é o aniquilamento, né? A morte. A morte, Tá o medo, né? O medo de aniquilamento. O medo, exatamente. Então, esse olhar da psicanálise, tá certo? Que eu considero muito mais abrangente, né, do que muitas terapias, assim, o psicanalista, ele tem que estar realmente ali, inteiro, disponível, tá certo? Para seguir vamos dizer assim, essa trajetória desse trauma, né? Através da observação, tudo mais.
Então, por exemplo, olha, eu pensei numa questão aqui. Tanto no online, no tratamento online ou no presencial, muitas vezes é muito importante ter os brinquedos, deixar a criança escolher os brinquedos, por exemplo, que pode no online, pode ser os brinquedinhos dela, mas formar como se fosse uma caixinha de brinquedo, certo? E essa caixinha de brinquedo deve ser a mesma nas outras sessões. Não que a criança não possa colocar mais brinquedos ou tirar alguns brinquedos dali, e também não é o analista que vai, o terapeuta que vai falar, pegue a caixinha, tá certo? Pegue seus brinquedos. Por quê? Porque numa sessão, com aqueles brinquedos que a criança escolheu, vão ser observados alguns movimentos daquela criança, algumas ações, né? O psicanalista pode estar perguntando para a criança, essa daqui é você? Não é. Ou então, por exemplo, se é uma irmãzinha, ela pode jogar longe, né? Ele vai observar, vai perguntar na medida que a criança puder se manifestar, falando verbalmente, né? Conversando verbalmente, tudo bem. Senão ela vai conversar de outra forma, no silêncio. Mas havendo essa aliança, vamos dizer assim, entre os dois, essa comunicação vai começar a ser decifrada devagar, né? Aí na sessão seguinte, ele vai, com os mesmos brinquedos, ele vai observar outras ações da criança, né? Observar quem é aquele brinquedinho que está mais perto do coração dela, aquele que está mais longe, né? A agressividade dela, como é que ela lida com os brinquedos, né? Freud já contou, né, que ele tinha um netinho que lidou com a emoção da mamãe ir e vir, brincando com um carretel. Sim. Então, ele observava o netinho jogando o brinquedinho e depois puxando a corda, era um carretel com uma cordinha, não sei, puxando e vinha, né, de volta. E aí ele começou a perceber que era a forma dele lidar com a mãe quando saía e quando voltava. Sim. Porque é muito difícil para a criança, né? Quando essa separação, vamos dizer assim, da mãe. Em qualquer idade, viu? Qualquer idade, até a criança começar a interagir mais, né? Mais socialmente falando, aí ela vai ter outros interesses, né? É muito difícil para a criança quando os pais estão longe. Normalmente o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, mas a volta, o acolhimento de um de outro é diferente, né? São movimentos diferentes, claro. Então, veja, uma observação, né, que o Freud traz lá na literatura, né, da psicanálise. Veja só que coisa maravilhosa, aquela criança pequenininha, de 1 ano e meio, 2 anos, já lidando com a questão da mamãe saindo, a mamãe voltando, né? O voltar da mamãe não significa que a mamãe não vai sair mais. Então, ainda permanece uma angústia, mas devagarinho ele começa a perceber que ele vale a pena investir nesse vai e volta, porque quando a mamãe volta é maravilhoso, né? Então é muito importante esse trabalho de observação e de trabalho com a família também, né? Porque é uma equipe. Eu ia perguntar sobre a família, mas antes também tem mais uma pergunta.
A Carol está perguntando como faz para explicar para a criança o que é a terapia, e ela também quer saber o que acontece nas sessões. E aí você já falou um pouco, né, Sônia, que com a criança a gente trabalha com o lúdico, ela expressa todo o inconsciente dela, as angústias, no brincar. Exatamente, não é? No brincar. E respeitando o tempo da criança, viu? Sim. Às vezes a criança não quer ficar ali, os 50 minutos, por exemplo, que é o tempo de uma análise, né? E também, muitas vezes, você não precisa desses 50 minutos para fazer uma investigação, observar a criança, né? Ela tem pouco tempo, porque o tempo é conforme o tamanho da criança, a idade da criança, tamanho e idade, né? Uma criança de 2 anos e meio, você trabalha de um jeito. Uma criança de 6 anos, você trabalha de outro jeito, né? E quando eu falo brinquedos, brinquedos e brincadeiras, sabe? Mesmo no modo online, nossa, dá para fazer muita brincadeira com a criança. Tá? Muito legal. E como Ô, Dolores, não me deixa falando sozinha aqui. Ô, Dolores. Porque você sabe que eu gosto de falar. Dolores, então, Dolores, me fala como explicar para a criança o que é a terapia. Antes de falar o que é a terapia, eu queria pegar um ponto que a Sônia falou sobre essa questão do brincar, porque o não brincar também é uma forma da criança se expressar. Ela pode ir para o consultório e não querer brincar, né? Ela está falando algo dela ali. O que ela não quer brincar? Como falar para a criança que ela vai para a terapia? Falar para a criança, você vai, agora está no seu horário de fazer a terapia. Assim como tem lá o horário de ir para a escola, tem o horário para dormir, sabe? A criança, ela às vezes, os adultos dificultam muito essa comunicação. E o nome que se dá é o que menos interessa, né? Então, olha, tá lá, ó, a doutora Sônia tá lá, vai vai fazer as brincadeiras. Se a transferência entre paciente e terapeuta acontecer, e entre o terapeuta e o paciente, o nome que se dá é o de menos. Certo. Né? O importante é a criança ali e ela sentir que aquele espaço é um espaço de que ela fala do jeito que ela sabe. E quem está ali, a terapeuta, está entendendo o que ela está falando. E muitas vezes, o tratamento se dá assim, ok, eu entendo o que você está sentindo. Dá voz, né, como a doutora fala, né, Sônia? O analista, o terapeuta, vai dar voz para a criança. Vai dizer para ela, olha, eu entendo que isso Exatamente. que você está sentindo é uma tristeza, porque você perdeu o seu ursinho. Isso que você está sentindo tem um nome, porque o papai foi embora, porque o papai se separou da mamãe, mas o papai continua seu papai. Então, eu acho que isso não tem muita importância. Qual é o nome que se dá? Está no seu horário de fazer a terapia. E, normalmente, isso é uma coisa que é importante. A Sônia está falando da parceria com os pais, né, que esse é um trabalho em equipe. Os pais
eles também precisam liberar essa criança, liberar internamente para que a criança se entregue ali naquele trabalho. Então, a questão do não julgar, que a Lídia falou na outra live, é importante que os pais se sintam seguros que aquele terapeuta, aquela terapeuta, vai trabalhar a questão da separação sem julgar se o papai está certo ou se a mamãe está certa. Né? Então, os pais precisam liberar, né? Porque uma criança, ela não falta na sessão porque ela definiu que não vai. Né? Uma criança falta na sessão porque a decisão de ir ou não é dos pais. Então, né? A família tem participação muito importante no tratamento. Total e completa. E equipe. Não é possível desenvolver um trabalho com sucesso se não tiver esse olhar, né, do terapeuta em relação à família. E claro que, assim, respeitando ali o que aquele é um espaço da criança, de que a criança sinta confiança ali do que ela está falando para o seu terapeuta, a questão do sigilo. Então, olha, isso aqui, bom, nós somos, assim, a gente, aqui no IBCP, a gente reverencia muito a Françoise Doutor, né? E todo o trabalho que ela desenvolveu com crianças. Olha, você tem essa questão aqui, eu posso conversar com os seus pais, né, da criança sentir que está ali, tudo bem, eu vou conversar com seus pais na sua frente. Então, é o que a Sônia falou, de poder, de olhar aquela criança com todo o respeito que um paciente merece e precisa, né? Então, não é porque é criança que a gente vai passar por cima de princípios que são fundamentais para o trabalho da psicanálise. E isso ainda tem a ver com a confiança que a gente falou lá no começo da live, né? Sobre a aliança de confiança entre o terapeuta e a criança. Porque o que você está falando, Dolores, é de não quebrar essa confiança que a criança estabeleceu também com o terapeuta, não é? Exatamente. A doutor conta um caso assim, que ela recebeu a criança pela primeira vez, a criança e a mãe. E aí ela já deu todo o material para a criança desenhar, né, ali junto dela e da mãe, e a mãe contando. E a doutor de olho na mãe e de olho na criança. E percebeu que a criança estava desenhando uma flor num vaso. Só que a flor, ela desenhou a flor no sentido assim, de uma flor murchando, né? A haste caída. E a doutor só observou, e a mãe falando da queixa, do comportamento da criança e tal. Quando a mãe foi embora, saiu, né, do consultório, a doutor, então, pediu para a criança desenhar novamente aquela flor, conversou com ela e tal, explicou o que estava fazendo ali, e pediu para ela desenhar. E aí ela desenhou uma flor com vida, né? Uma flor com haste de pé e tudo mais. Então, olha só que maravilha, né? Diante da mãe, alguma coisa estava, vamos dizendo assim, podando a criatividade da criança, bloqueando a criatividade da criança, né? E longe da mãe, a confiança na psicanalista dela estava tão viva que ela fez uma flor com vida. Ali para ela se sentiu acolhida ali dentro, né? Então, olha que maravilha, quanto significado tem isso. Né? E quão importante para a criança também, né? Poder se expressar assim de forma tão livre.
Exatamente. Não se expressar, a gente, quando a gente está ali atendendo a criança, e antes que eu perca, a Sônia estava falando lá dos brinquedos, né, e das brincadeiras. Então, por exemplo, você pode trabalhar conteúdos importantíssimos para uma criança quando você fala um conto de fadas. Sim. Quando você conta uma história. De repente, você está contando um conto de fadas lá da Cinderela, e aí você vai ouvindo, a criança me fala, o que você entendeu da história? E ela vai lá e só pega na bruxa. Sim. A história para ela está resumida na bruxa. Né? Então, o que representa essa bruxa para ela? Né? Então, quem é que ela está ali transferindo? E aí vai... a bruxa pode ser a irmãzinha, a bruxa pode ser a mamãe, né? A bruxa... ela pode estar ali ocupando vários lugares. Né? A criança pode estar transferindo muita gente. Sim. De pegar peças, né? Pega aí uma bonequinha e um carrinho. Me conta uma história que tem a bonequinha e o carrinho. E a criança vai construindo a história dela ali, que a bonequinha entrou no carrinho e o carrinho virou e não sei o quê. Ela pode estar ali falando... Ela vai construindo de acordo com a vivência dela, né? A história dela, de acordo com a vivência, né? Então, a brinca... Bom, o Freud dizia que a brincadeira de criança é coisa séria. É muito séria. Né? Então, uma criança, seja num consultório ou não, quando ela está brincando, ela está falando dela. Não é porque ela está brincando no consultório que ela está falando coisas diferentes. Né? Então, quando ela está brincando, ela está construindo e reconstruindo a sua realidade. Né? Ela está dando um significado para questões que ela está sentindo e ali ressignificando muita coisa. Então, o trabalho com criança, né, quando a gente pensa na psicanálise, é assim, é a certeza de que tem ali um sujeito se constituindo, se construindo, com saúde integral. Né? E aí, então... Da mente. E você e que está refletindo o ambiente familiar, né? Familiar, Então, já passamos um pouquinho do horário e Dolores falou aí sobre brincar, sobre a importância do brincar, que Freud levava muito a sério brincar. Então, eu peço para vocês duas convidarem o pessoal que está assistindo, e a live vai ficar gravada, então convidar quem assistir a gravação para participar do nosso evento, além do brincar, reflexões e práticas no cuidado emocional infantil, que vai acontecer dia 15 e 16 de junho, às 20 horas. Para quem quiser participar, o evento é gratuito, mas precisa se inscrever. Aqui na bio do IBCP tem o link para inscrição e tem também nos stories. E fala um pouco, então, só para dar uma chamadinha aqui para o pessoal. Bom, o IBCP faz todos os cursos, né, do IBCP, são cursos elaborados com muito carinho, com muita atenção, para a construção mesmo da psicanálise, com muito respeito, né, pelo Dr. Sigmund Freud, né, pelo trabalho dele. E essa abordagem agora sobre o atendimento infantil também está sendo, claro, como todos os outros cursos, elaborado com muito carinho, com muita atenção, com muito cuidado, tá? Para essa relação
analista, criança, né? Com os recursos que o próprio analista tem, né? No seu aprendizado, na sua vivência, e os recursos da psicanálise, tá certo? No tratamento dos traumas. Hoje a saúde infantil está tão fragilizada, né? Então, precisa compartilhar esse melhor que nós temos, né? Nós que somos psicanalistas e psicoembriólogos. Então, eu convido a todos a realmente acompanharem as redes sociais do IBCP, né? Se inscreverem, tá certo? Para receber, né, os nossos informes, tá certo? E que compareçam realmente. Vamos falar muito mais, quer dizer, é um pouquinho de cada vez, para dar um gostinho para voltar para a próxima. Tem muito então, assunto. Tem muito assunto para abordar. Assunto. Então eu agradeço em nome do IBCP a participação de vocês aqui, que foi brilhante, como sempre. Dolores, muito obrigada. Sônia, muito obrigada. Pessoal que está assistindo, obrigada por estarem aqui com a gente. E a gente se vê na próxima live. Se inscrevam para participar do Além do Brincar, tá bom? Boa noite a todos. Eu que agradeço. E até a próxima. Boa noite a todos. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.